a quarta edição da F1 Camp Futebol Society do Nordeste, acontecendo aqui em Campo Formoso. Várias escolinhas, dezenas de atletas e o melhor, sendo observado por observadores do Fluminense, do Vitória, do Inter de Minas, enfim, observadores também do Fortaleza, observando os talentos que estão aqui nos campos. Fala campos porque o estádio dos veteranos foi dividido em 3 campos para absorver tantos atletas aqui da região participando desse evento. E também brincadeiras, propúblico, são 3 dias de eventos aqui em Campo Formoso, e você confere aqui no canal Repórter Hora TV, principalmente a opinião dos observadores desses clubes que estão fazendo esse trabalho de observação aqui neste evento esportivo em Campo Formoso. O Anderson é observador do Fluminense e está aqui na F1 Camp, em Campo Formoso. Anderson, o objetivo seu como observador do Fluminense num evento como este? A ideia nossa do Fluminense é sempre oportunizar o máximo número de atletas possível, né? Competição desse porte, desse nível, a gente consegue ver várias categorias, muitos atletas, né, de várias regiões de perto, e para a gente fica mais fácil em competição ver o jogador, né? Que às vezes a gente vê em treinamentos, né, não tem aquela competitividade normal, né, que um time grande sempre tem, e na competição fica mais fácil. Fica muito feliz quando é convidado para esse tipo de evento, num campo bom também, né? Isso influencia muito no jogo em si, que a ideia nossa é sempre priorizar a qualidade técnica, a primeira coisa, né? Claro que tem os outros fundamentos, mas a capacidade técnica do atleta é o que é mais importante que a gente precisa ver, né? E com certeza no final a gente vai conseguir estar levando bastante atleta. Essa região é uma região muito boa, né? A gente sabe disso, que precisa ser mais explorado também, né? Não só pelo futebol, mas a gente fica muito feliz quando é convidado e no final a gente sempre consegue levar 2, 3, 4, 5 atletas para fazer parte da nossa categoria de base. Como é essa relação então, se um atleta se destacar, essa questão de levar, como é que funciona, o contato com a escolinha do clube, com a família, é um período de adaptação lá no Fluminense, como é que funciona todos esses detalhes? Tem várias maneiras, tem meninos que a gente já leva a contratar, tem meninos que a gente leva para olhar lá. Claro que a questão da adaptação é muito importante, né? O menino sai daqui do interior para ir para o Rio de Janeiro, né? Outra nomenclatura, né? E precisa, principalmente os menorzinhos, né? Tem questão da família, questão de colégio, então a primeira abordagem é sempre no pessoal da escolinha, né? Para ver qual é o projeto, o que eles pensam, né? E também se a gente vê que está com pouca dificuldade, a gente vai direto no pai. Enfim, tem vários processos que a gente... Mas a ideia sempre é deixar o menino mais tranquilo, né? Porque ele possa também, quando entrar dentro de campo, fazer aquela... o que a gente espera, né? Então, para estar tranquilo dentro de campo, ele tem que ter uma estrutura boa, né? A gente não está falando aqui do lado, né? A gente está falando do Rio de Janeiro, assim como os outros observadores dos outros clubes. Então, precisamos estruturar a ida dele para depois, com o tempo lá, priorizar o rendimento dele dentro de campo. Anderson, essa questão de jogador de futebol é muito sonhador. Quando eu falo sonhador, é a dificuldade mesmo. É muito difícil chegar lá ou não. Se tiver talento, força de vontade, dedicação, chega. Difícil não vou te mentir, né? Eu joguei bola durante 18 anos profissionalmente, né? Mas a gente sabe que o sonho, né? Ninguém pode tirar o sonho da gente, né? Sabe que o jogador de futebol hoje não é só sonhar, né? Na cama lá sonhar, e tem que treinar, o treinamento é fundamental, a perseverança. Esse menino tem que entender que vai abdicar de várias coisas, né? Para se tornar atleta, né? Então isso é importante ele entender que não vai ser aquele joguinho de final de semana, o babinho ali, né? Vai estar em casa com tudo que tem de bom, né? Ele vai ter que passar algum perrengue para que ele chegue a se tornar um jogador profissional. Eu falo, né, porque a gente roda muito aí, né, Brasil inteiro, né, e é muito gratificante, né. Eu particularmente conheci o mundo, né, mas também sei que eu paguei o meu preço, né. Então sabe que a gente tem que, hoje em dia, a parte social do menino é muito importante. Então eu falo para sempre os meninos que queiram seguir na profissão, né? Não importa a idade que seja, o sonho é importante, mas eu acho que a dedicação de treinamento eu acho que é o mais primordial para chegar numa equipe e depois lá, né, seguir seu caminho. Anderson, bom trabalho, e que você consiga observar algum talento aqui, consiga levar e que ele realmente tenha essa oportunidade lá no Fluminense. Bora, vamos ver se a gente consegue lá, né? Esse menino chegar em Xerém, né, se tornar um moleque de Xerém lá.
Sérgio Queiroz, e o objetivo do Vitória num evento como este, na observação desses garotos? O Vitória está sempre atento, né, aos jovens talentos aí que a gente tem, principalmente na Bahia. É uma região que a gente está se concentrando bastante. Primeiro pela proximidade com o clube, segundo pelo potencial que o nosso estado tem em estar revelando muitos atletas. E aqui a gente veio tentar observar para de repente a gente estar oportunizando aqui alguns garotos a estarem lá no clube. Sérgio, o Vitória, assim, tradicionalmente teve uma boa categoria de base, né? Como é que está nesse momento? Está investindo, está ainda numa ativa, revelando sempre talentos? O Vitória ele vem numa crescente muito grande em relação à categoria de base, tanto em investimento quanto nas pessoas que estão fazendo parte disso, né, desse processo. É uma valorização grande que vem sendo feita com o trabalho, com os garotos, com a estrutura. E a gente vem tendo alguns frutos, né? Então, teve esse ano alguns atletas sendo convocados para a seleção brasileira, alguns atletas vindos da base, já pisando no profissional e sendo relacionados para jogos, alguns estreando como profissional, que a gente acredita que é um processo natural conforme a reconstrução ela vai acontecendo, né? Não é do dia para a noite, mas o Esporte Clube Vitória, assim como o seu legado sempre foi a base, a gente está retomando isso e trazendo de volta essa imagem de fábrica de talentos. Num evento como este, um atleta que se destaca, como é essa relação com a escolinha, com o próprio evento ou com a família, para chegar até o Vitória? Até porque aqui na Bahia fica até mais fácil, né? Salvador é mais próximo ali, como é que fica essa relação? Essa proximidade facilita bastante, né? Apesar de não ser uma cidade circunvizinha, né, de Salvador, mas já facilita por ser no mesmo estado. Então, assim, às vezes o atleta tem um parente que mora lá, ou enfim, alguma pessoa conhecida, então já facilita a saída para a avaliação. O clube, assim que esse atleta é selecionado, o clube entra em contato com o responsável da escolinha, que ele fica responsável por conversar com a família, mais diretamente. Aí, com a ida desse atleta para a avaliação, ele passa um período com a gente, treinando lá junto aos garotos que já fazem parte, né, da categoria lá. E aí, ele sendo aprovado, aí entra em outros trâmites, né, em trâmites mais administrativos, em que a família decide se vai levá-lo em tempos, ou se vai morar na cidade, ou se tem alguém para de repente o atleta está morando com essa pessoa, né, um familiar, alguém conhecido. E aí ele segue a caminhada dele dentro do clube. Pessoalmente, você observa a parte técnica, porte físico, às vezes tem muita essa discussão, às vezes o garoto não tem aquele porte físico, mas é bom de bola, o Messi é baixinho, né? Enfim, a sua observação nesse sentido. Na verdade, não há particularidade minha, há aquilo que o clube acredita. A gente está aqui para olhar pelo clube. Então o clube preza por algumas coisas que, por exemplo, a parte técnica o Vitória não abre mão. Então, historicamente, o Vitória revela jogadores muito técnicos, né? Então essa é uma das coisas que a gente se apega bastante quando a gente vai olhar o atleta. Lógico que, quanto mais coisas ele tiver positivas dentro daquilo que o clube acredita que ele deve ter, melhor ainda. Se ele for técnico, rápido, alto, de repente forte, mas se não for, dentro daquilo que ele tem, se a gente identificar um potencial, a gente está selecionando também para poder ir fazer a avaliação. Ok, Sérgio, bom trabalho, espero que você goste de algum garoto aqui e leve lá para o Vitória. Inclusive tem um garoto aqui de Campo Formoso que foi recente lá fazer um teste, não sei se você está por dentro, mas recentemente um garoto daqui foi para lá fazer algum teste lá. Inclusive ele jogou agora há pouco aqui, se não me engano ele é de Sub-9, isso. Da equipe local, que vem fazendo um grande trabalho, inclusive. Até parabenizar o trabalho de todos aqui. Mas, de fato, a gente está sempre buscando aqui na região, que aqui sempre tem bons talentos aqui que podem fazer parte, de repente, da nossa equipe. O Zinho é mais um observador, dessa vez aqui do Fortaleza, né, acompanhando aqui a F1. Já conhece esse evento, que acompanhou o senhor do Bonfim. Então, primeiro, o que é que você acha desse evento, Zinho? É um evento muito bom, né? Graças a Deus, né? Desse evento aqui que teve em Senhor do Bonfim, levei uma menina lá, essa menina hoje foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-15 e essa semana foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-17. É bom, né? Que nessa região tem muitos bons jogadores e jogadoras. E também a quantidade de atletas para ser observado é muito grande, né? É muito grande, né? É bom, né, que essa quantidade de equipe que tem, né? Sim. Vai aparecer uns 4, uns 5, tá? É bom. E o objetivo do Fortaleza na observação de um evento como este? Qual é o objetivo? O objetivo do Fortaleza hoje, né, é encontrar jogador de qualidade, que joga cabeça erguida, né, tenha bom passe, né, tenha bom drible e boa estatura, né? Esse que é o estilo de jogador que Fortaleza gosta e todos os clubes gostam, né? Como é a base lá de Fortaleza? A gente percebe que alguns clubes, tradicionalmente, eles revelam muitos atletas, né? Estava conversando ali com o observador do Vitória e o Vitória tem essa tradição de revelar muitos atletas nas suas categorias de base.
alguns clubes não têm uma categoria tão forte, organizada. Como é que está lá em Fortaleza? O Fortaleza hoje, graças a Deus, né, saiu no ranking da Confederação Brasileira, né? Fortaleza hoje é a melhor equipe do Nordeste, né? Do Nordeste, da base, né? São Paulo é o Palmeiras, do Rio de Janeiro o Flamengo, aqui do Nordeste é a gente, lá de Minas Gerais é o Cruzeiro, tem? Graças a Deus, a gente está fazendo a base muito forte, né? Principalmente no feminino e no masculino, né? E graças a Deus esse ano a gente ganhou tudo, né? Do sub-9 a sub-20, né? Graças a Deus. Depois que o Rogério chegou lá, parece que mudou um pouco a mentalidade lá do clube, investiu muito. O clube passou a investir mais, né? Depois que o Rogério Ceni foi para lá, né, o clube Fortaleza voltou a ser clube profissional, né? Que antes não tinha aquela ambição, né? E quando o Rogério Ceni foi para lá, né, falou, presidente, tem que investir aqui, ó, na base, onde vai chegar. Aí, graças a Deus, hoje, Fortaleza hoje, né? Hoje no profissional e na base, hoje, graças a Deus, estamos fortes. Janeiro já tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E aí já, de repente, como é que tá a preparação do Fortaleza para essa competição? Fomos campeão sub-20, né? Graças a Deus, né? Estamos aí treinando, né? Para disputar essa Copa de São Paulo, né? E quem sabe, né? Chegar na final aí, né? Valeuzinho, bom trabalho aqui e espero, como o senhor do Bonfim, você levou uma garota, de repente levar algum garoto daqui de Campo Formoso. Quem sabe, né? Obrigado aí.